Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 20 a 24 de setembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. É a primeira semana da novela. Conheça a história de Nicolas, uma história de superação. E também conheça o começo da bela história de amor entre Helena e Pedro. E os vilões Ernesto, Gina e Irene. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 20 de setembro, primeiro capítulo. Nicolas faz seu aniversário de 6 anos. Irene, sua tia, pergunta se ele fez seu pedido. Nico pergunta por que faria, se ele só entra e sai do hospital. Andréia, avó de Nico, pede que ele peça a Deus que lhe cure. Helena, mãe de Nico, também o incentiva. Ernesto sofre pela doença do filho. Nico sofre um sangramento em seu nariz e vai para o hospital. O doutor informa Ernesto e Helena que Nicolas está bem, mas que ainda não encontraram algum doador para ele. Helena diz ao filho que sempre estará ali com ele. Ernesto procura pela mãe de sangue de Nicolas, mas não a encontra. Ernesto conta à senhora que adotou Nicolas quando era bebê e agora precisa encontrar alguém familiar para a doação de medula, pois ele tem leucemia. Ernesto liga para Helena e conta que não localizou a mãe de Nico. Gabriela diz a Irene que tentou encontrar Sofia, a mãe de Nicolas, na internet. Irene diz que ela perde seu tempo porque Sofia abandonou seu filho e certamente não quer saber nada dele. Horácio, avô de Nico, contrata detetives para localizar Sofia. Ernesto recebe uma ligação da senhora e diz que encontrou a amiga de Sofia. Ernesto vai à casa da amiga de Sofia tentar descobrir onde ela está. A amiga de Sofia informa que faz anos que não vê a amiga, mas incentiva que eles busquem por Pedro Garrido, pai de Nicolas. Ela diz que Pedro trabalha em uma oficina mecânica. Nelson reclama com sua filha Gina por gastar dinheiro com vinho. Gina diz que naquele dia vai se comprometer com um homem íntegro e trabalhador. Ernesto consegue o endereço do local de trabalho de Pedro. Ernesto diz a Helena que conseguiu o nome do pai de Nico e que trabalha em uma mecânica. Domingo e Esther são os pais de Pedro e Samuel. Helena e Ernesto chegam na mecânica. Pedro e Helena se conhecem. Ernesto também o conhece. Ernesto diz que está ali para conversar sobre Sofia. Pedro pergunta se aconteceu algo com Sofia. Helena diz que não, e sim do filho que ele teve com ela. Pedro se surpreende e diz que não teve nenhum filho com Sofia. Ernesto e Helena contam a ele que são os pais adotivos do filho dele de 6 anos e que Sofia deve não ter contado a ele, pois tinha a intenção de entregar o garoto à adoção. Pedro ignora Helena e Ernesto e é grosseiro com eles. Esther, Domingo e Samuel chegam à casa de Gina e Nelson. Ernesto contam a Horácio que o pai de Nico nem sequer deu a chance de explicar a ele o que acontece com Nicolas. Helena diz que por seu filho é capaz de tudo. Ernesto diz que não sabe como irão obrigar aquele homem sem sentimentos. Os colegas de Pedro comentam sobre o suposto filho dele e diz que ele foi pedir a mão de Gina. Anoitece. Pedro chega à casa de Nelson e tenta beijar Gina. Gina o questiona. Como é isso de você ter um filho? Pedro diz que apareceu um casal alegando ser os pais adotivos de um garoto que era filho de Sofia e supostamente dele. Pedro pergunta a Gina como ela soube. Gina diz que Jaime, o colega dele, ligou e contou para ela. Gina se chateia e sai da mesa do jantar. Helena diz a Ernesto que não imaginou que aquele homem não os ajudaria. Pedro diz a seu irmão Samuel que não é o pai do garoto, mas que não para de pensar no assunto. Nico diz à mãe que acha que vai morrer. Helena pede que ele não diga isso, pois sofre. E Helena vai atrás de Pedro e implora que ele escute o que ela tem a dizer. Helena conta a ele que Nico tem leucemia e que para salvar a vida dele, precisa da doação de medula que seja compatível. Pedro diz que sente muito, mas que não é o pai do garoto, pois Sofia era de vários. Helena pede que ele faça o teste de DNA e que se não for o pai, não o procurará jamais. Pedro se recusa a fazer e Helena sofre. Andréia liga para Ernesto e diz que não sabe onde está Helena.
Pedro conta ao pai que estava falando com a mãe do garoto que supostamente é seu filho e que tem leucemia. Helena diz a Ernesto que foi falar com Pedro, que nega fortemente ser o pai de Nicolas. Helena diz que tem medo de seu filho morrer. Ernesto diz que fará o que for e até oferecerá dinheiro a Pedro. Ernesto entrega um cheque a Pedro dizendo para ele fazer o teste de DNA e sai. Gina pede perdão a Pedro por ter se comportado mal. Pedro a perdoa e eles se beijam. Anoitece. Pedro diz a seu amigo Augusto que, se é o pai, salvará a vida de Nico. Pedro diz aos pais que fará o teste de DNA. Nico vai fazer uma tomografia. Helena discute com Pedro e o chama de desalmado por não querer salvar a vida de um inocente. Helena descobre que Pedro fará o teste de DNA. Helena pede perdão a Pedro por ter o insultado. Pedro diz que nem tudo se resolve com dinheiro. Helena liga para Ernesto e diz que Pedro devolveu o cheque e fez o teste de paternidade. Pedro diz a Gina que tem medo, mas que quer que Nico seja seu filho para ajudá-lo. Pedro recebe uma ligação confirmando a paternidade dele com Nicolás. Pedro conta a Domingo que é o pai de Nicolas. Os dois ficam felizes e emocionados. Pedro liga para Helena e diz que é o pai de Nico. Helena vibra de felicidade e diz a Nico e Ernesto que já tem o doador de medula. Os três abraçam de felicidade. Mais tarde, no hospital, Pedro e Nicolas se conhecem. Nicolas corre e abraça Pedro. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, Pedro diz a Nicolas que com o transplante ele ficará bem. Nico pergunta à mãe como encontrou Pedro. Helena diz que foi por um acaso. Nico diz a Pedro que quando crescer quer ser mecânico como ele. O doutor diz a Helena e Pedro que Nico passará por vários processos para a doação de medula. Domingo pede dinheiro emprestado a Nelson. Nelson se chateia, mas empresta. Pedro pede desculpas a Helena por ter sido tão grosseiro com ela. Pedro diz que Nico é encantador. Helena conta a Pedro que Nico não sabe que é adotado. Mais tarde, Nico conta a Ernesto que conheceu Pedro e demonstra felicidade. Ernesto fica chateado e discute com Helena. Helena diz que Pedro prometeu nunca revelar a verdade a Nico. Ernesto diz que não confia em Pedro. Pedro diz a Gina que conheceu Nico e que ele é realmente seu filho. Pedro diz que quase chorou de emoção. Gina o incentiva que não se encarinhe pelo garoto, pois tem família. Pedro conta a Gina que Nico não sabe que é adotado. Helena pergunta a Ernesto por que ele se chateou quando Nico disse que conheceu Pedro. Ernesto responde que Nico falou com muito entusiasmo e emoção sobre o mecânico. Helena diz a Ernesto que o único pai de Nicolas é ele. Domingo dá dinheiro a Samuel para comprar seus livros de direitos. Samuel consegue emprego de dançarino. Pedro revela a sua mãe que é o pai de Nico. Esther fica emocionada por ser avó. Domingo diz à esposa que Nicolas já tem sua família. Samuel ensaia nas aulas de dança e é um desastre. Gina pede a Pedro para acompanhar ele até o hospital. Pedro aceita. Samuel quase é atropelado por Gabriela. Samuel conta aos familiares que a dança não é para ele. Samuel busca emprego numa empresa de eventos. Ele se encontra com Gabriela e fica surpreso. Gabriela diz que sua irmã é dona da empresa. Esther vai à recepção do hospital e pergunta à secretária informações de Nicolas. A secretária informa que só pode dar informação aos familiares. Esther responde que é a avó do garoto. Ernesto escuta e discute feio com Esther. Esther diz que é a mãe de Pedro. Furioso, Ernesto expulsa Esther do hospital. Ernesto diz a Esther que Nico já tem sua família e manda ela se esquecer dele. Esther conta a Nelson que o pai adotivo de Nicolas ficou furioso ao vê-la no hospital. Pedro, Helena e Nico se encontram na rua. Os três decidem dar uma volta no carro de Pedro. Os três vão conversando no caminho. Ernesto diz a Domingo que a esposa dele foi no hospital se apresentando como a avó de Nicolas. Domingo se surpreende e pede desculpas pela atitude de sua esposa. Ernesto exige que não se aproximem de seu filho. Pedro, Nicolas e Helena decidem ir em uma hamburgueria. Pedro e Helena conversam sobre Nico e ficam mais próximos. Domingo e Esther brigam por ela ter ido ao hospital. Ernesto liga para Helena e descobre que ela e Nicolas já estão no restaurante com Pedro. Ernesto fica chateado.
Domingo se sente mal. Ernesto chega no restaurante e beija Helena na frente de Pedro. Pedro fica sabendo que sua mãe foi ao hospital se apresentando como a avó de Nico. Ernesto briga com Helena por ter saído com Pedro e Nico. Helena diz que encontrou Pedro por acaso. Ernesto diz que uma coisa é se encontrar por acaso e outra é sair como um passeio. Ernesto diz a Helena que não quer que isso ocorra novamente. Ernesto conta a Helena que a mãe de Pedro foi no hospital se apresentando como a avó de Nicolas. Ernesto diz que uma coisa é Pedro doar a medula para Nicolas e outra é a família dele querer direitos quando não tem. Helena enfrenta o marido e diz que evitarem estes problemas desde que Nico era pequeno se eles tivessem contado a ele que era adotado como ela queria. Pedro conta a Gina que foi comer hambúrguer com Nico e a senhora Helena. Gina se enciuma por Pedro ter saído com a mãe adotiva de seu filho. Helena conta a Andréia que ela e Ernesto brigaram por Pedro. Andréia fica contra a atitude da filha. Pedro diz à mãe que Helena é uma boa pessoa. Pedro diz que por ele não se separaria de Nicolas, mas ele já tem uma família. Samuel é contratado pela empresa de evento. Ernesto é frio com Helena. Pedro liga para Helena e pergunta como ela está. Ela diz que está bem. Ele diz que a voz dela lhe diz outra coisa e pede desculpa se causou problemas para ela. Ela diz que foi uma bênção, pois por ele, Nico tem uma esperança de vida. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021, Helena agradece Pedro por tudo. Gabriela menospreza Samuel. Gina liga para Augusto e pergunta o que Pedro disse sobre a mãe de seu filho. Augusto não diz nada e Gina desliga. Passa-se uns dias. Augusto diz a Pedro que há alguns dias Gina ligou perguntando se ele havia comentado algo sobre a mãe de Nicolas. Helena manda uma foto do carrinho de brinquedo de Nico para Pedro. Ernesto diz a Horácio que Nico, cada dia que passa, fala mais e mais de Pedro. Ernesto diz a Helena que não podem seguir brigados. Ernesto diz que se sente inseguro e tem medo de perder o amor de Nico. Helena diz que Pedro é o pai biológico, mas que o pai é ele. Ernesto confessa que tem ciúmes entre Nicolas e Pedro. Helena consola o marido e os dois se abraçam e fazem as pazes. Pedro vai à casa de Gina para combinar os detalhes do casamento entre eles. Ernesto diz a Nico que o Dr. Veiga ligou e que o transplante será no final de semana. Pedro informa aos pais que o transplante será no final de semana. Esther diz: "Coitado do meu menino, que Deus abençoe, que meu neto se cure." Ernesto diz a Pedro e Domingo que mesmo sem conhecer Nicolas, é seu neto. Horácio leva a Mônica em um restaurante e a presenteia com uma joia valiosa e coloca em seu pescoço. Mônica diz a Horácio que enquanto ele estiver casado, não podem ficar juntos. Mônica vai ao banheiro. Andréia chega no restaurante e vê o marido. Horácio mente dizendo que está esperando um cliente. Andréia diz que vai ao banheiro. Horácio envia uma mensagem rapidamente a Mônica a informando. Ela lê e se esconde. Mônica vai embora do restaurante sem que Andréia a veja. Gabriela bate seu carro no poste e se desespera. Samuel diz que o seguro dela está vencido. Samuel diz a Gabriela que no dia seguinte levarão ao carro na oficina de seu irmão. Ele dá a ideia de caso os pais dela perguntam do carro, ela diga que deixou na casa de uma amiga, pois não queria dirigir à noite. Gabriela fica feliz pela ideia e abraça Samuel. No dia seguinte, Samuel fica babando em Rosa e Gabriela percebe. Helena vai à oficina ajudar sua irmã Gabriela e se encontra com Pedro. Pedro pergunta como estão as coisas com Ernesto. Helena diz que está tudo resolvido. Gina chega ali e conhece Helena. Samuel conhece Helena. Gabriela conhece Pedro. Esther pede ajuda a Nelson para ir ver seu neto quando for internado no hospital. Nelson aceita ajudá-la. Helena pede que Gabriela não demita Samuel, pois não quer problemas com Ernesto. Gabriela diz que é uma injustiça demitir Samuel. Domingo e Pedro incentivam Samuel a pedir demissão da empresa dos Vila Senhor. Horácio pede desculpas a Mônica pelo ocorrido na noite. Mônica diz que é por este motivo que não quer ter uma relação com ele enquanto for casado. Gabriela diz a Samuel que ele pode trabalhar na empresa, mas que Ernesto não pode saber. Gabriela conta a Irene que Samuel é irmão de Pedro. Nicolas diz a Ernesto que quer ter um carro igual ao dele.
Samuel conta à família que pediu demissão, mas que não aceitaram. No dia seguinte, Helena e Pedro conversam pelo celular. Helena descobre que Gabriela não demitiu Samuel e que, pelo contrário, disse que ele conta com o apoio dela. Domingo pede que Pedro se esqueça de Helena. Helena diz a Gabriela que ela não demitiu Samuel e que lhe pode causar um grande problema com Ernesto. Domingo diz a Esther que Pedro tem que parar de conversar com Helena. Esther diz ao marido que não aprova a relação de Pedro com Gina. No dia seguinte, Esther confessa a Pedro que quer ir ao hospital ver Nico, nem que seja de longe. Gabriela abraça Samuel e agradece por seu carro estar consertado. Esther e Pedro observam Nico de longe. Esther fica encantada por seu neto. Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Esther mostra a Pedro sua foto de criança e diz que ele e Nicolas se parecem. Toda a família dá um apoio psicológico a Nico. Nelson liga para Esther e pergunta como foi. Esther diz que Pedro não teve escolha e que viu seu neto e que ele é lindo. O Dr. Veiga diz a Helena e Nico que no dia seguinte começarão os processos para a doação da medula. Gabriela diz a seus amigos que Samuel e ela são tios de Nicolás, pois Samuel é irmão de Pedro, pai biológico de Nico. Pedro diz a Gina que no dia seguinte será o transplante de medula com Nicolas. Gabriela e Samuel quase se beijam. Nico é encaminhado para a terapia. Helena liga para Ernesto e lhe informa. Pedro chega no hospital com sua mãe e Gina. Ernesto entrega a Pedro um desenho de Nicolas. Pedro quer ver Nico e Ernesto diz que o hospital não permite e diz que o melhor é que ele não volte o ver. Ernesto mente a Helena que Pedro não disse absolutamente nada. Pedro pergunta ao Dr. Veiga se pode ver Nico. O doutor diz que infelizmente não. Esther diz ao filho que o desenho de Nico já demonstra o amor que ele sente por ele. Gina diz que o desenho é um meio de agradecimento e que não tem como amar uma pessoa que acaba de conhecer. Esther diz que Pedro não é qualquer pessoa, e sim o pai de Nicolas. Ernesto vê Nico no quarto do hospital e diz que o filho deve ser forte. O Dr. Veiga diz que daqui 2 dias será o transplante de medula. Samuel mostra uma foto de Nicolas que Gabriela enviou para sua mãe. Esther fica toda encantada e pede que o filho envie para ela a foto de seu neto. Helena diz a Pedro que o filho deles está lutando para viver. Pedro pega nas mãos de Helena e diz, nosso filho. Pedro diz a Helena que sabe que depois não poderá ver mais Nico, mas diz que o ama muito. Helena diz a Nicolas que Pedro viu o desenho dele e diz que o ama muito. Nico fica feliz. Por telefone, Helena diz a Ernesto que Nico passou a noite muito mal. Ernesto diz que daqui a pouco irá para lá. Samuel convida Rosa para sair e ela aceita. Gabriela liga para Samuel e pede que ele vá ajudá-la no evento e que pode levar Rosa. Esther pergunta a Ernesto como Nicolas está. Ernesto diz que está bem. Esther pede que ele mande lembranças a Nico. Furioso, Ernesto pergunta se ela quer que ele mande lembranças como uma amiga ou como o quê. Domingo pede a Esther que não insista sobre Nicolas. Domingo descobre que Esther foi ao hospital no dia anterior. Domingo vê a foto de Nico. Ernesto fica sabendo que Helena esteve com Pedro no hospital. Ele não gosta da aproximação entre Nicolas e Pedro. Pedro passa por processos para a doação de medula. Horácio e Domingo se encontram. Horácio mostra a Domingo seu neto. Domingo começa a despertar sentimentos por seu neto Nicolas. Pedro já fez a doação da medula. Pedro passa por Nicolas e diz que tudo vai sair bem e diz que o ama. Mais tarde, Pedro recebe alta do hospital. Passa-se dias. Esther mostra ao filho a moldura que fez com o desenho de Nicolas. Helena diz a Nicolas que a doação de medula será naquele dia. Nico recebe as medulas de Pedro. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Pedro fica preocupado com Nicolas e ansioso para receber notícias. O doutor informa a família Vila Senhor que as medulas já estão em Nico, mas que devem esperar para ver como o organismo irá reagir. Esther diz a Nelson que já fez a comida que ele gosta. Nelson diz que vai à casa dela e que deu água na boca. Domingo ouve. Helena diz a Ernesto que deve ligar para Pedro para contar sobre como foi a doação de medula. Ernesto questiona o porquê deve ser ela.
Helena diz ao marido que a paternidade entre Nico e Pedro não podem evitar. Ernesto começa a sentir ciúmes de Helena com Pedro e reclama com ela. Andréia se chateia, pois não viajará para a Europa. Gabi avisa Samuel que já ocorreu o transplante de medula com Nicolas. Samuel sairá com Rosa. Nicolas pergunta a Ernesto se Pedro perguntou dele. Ernesto, hipócrita, diz que não e que agora Pedro já fez a doação, vai se esquecer dele. Ernesto pede que Nicolas se esqueça de Pedro. Helena comenta com o pai que a relação dela com Ernesto vai mal. Helena diz que Ernesto se sente desprezado. Helena diz que não devem tratar Pedro como se fosse uma pessoa que veio, doou e depois foi embora. Ela se lamenta por não ter contado a Nico desde pequeno que era adotado. Irene diz à mãe que ela e seu pai não são um exemplo de casamento feliz. Gina e Pedro se beijam. Gina propõe que Pedro e ela passem a noite juntos. Ele aceita e os dois se envolvem. Pedro pensa em Nicolas. Samuel pede Rosa em namoro. Rosa não aceita e diz que quer que sejam somente amigos. Esther pensa em Nicolas. Helena conversa com Irene e diz que Ernesto está com ciúmes da relação entre Pedro e Nicolas e não quer que tenham contato com ele. Irene pergunta por que ela quer tanto manter o contato com Pedro. Helena diz que é muito agradecida a Pedro. Samuel está triste. Helena vai à oficina e diz a Pedro que Nicolas já recebeu a medula e está bem. Pedro diz a Helena que ela e Nicolas são muito importantes para ele. Gina escuta e vê. Furiosa, ela tenta ir para cima dos dois, mas Rosa tenta controlá-la. Helena diz a Pedro que espera que Ernesto algum dia entenda que Nico pode amá-lo também. Pedro diz que pode contar com ele e diz que levará Nicolas em seu coração. Gina diz a Rosa que Helena quer algo com Pedro. Horácio diz a Ernesto que os ciúmes dele está exagerado. Horácio percebe que Ernesto está com ciúmes de Helena. Nicolas passa mal e Helena se desespera. O Dr. Veiga diz a Helena que Nicolas teve uma alta da pressão arterial, mas que já está tudo controlado e bem. Esther diz a Nelson que domingo lhe contou que ouviu ele falando bem apaixonado com uma mulher e era ela. Esther diz a Nelson que é somente sua amiga. Andréia pede a Mônica que consiga uma igreja para renovar seus votos. Mônica comunica Horácio. Domingo conta a seus amigos que Nelson estava apaixonado e que a mulher o botou para correr. Horácio e Andréia discutem por ele não querer renovar os votos e ela sim. Horácio diz que isso é uma estupidez e que ela se esqueça disso. Helena diz a Ernesto que Nicolas teve uma subida na pressão arterial, mas que já se controlou. Ernesto se chateia com Helena não ter o avisado. Esther pede que Nelson consiga o endereço de Helena Villasenhor. Helena diz a Irene que as coisas com Ernesto seguem mal. Irene diz à irmã que deve compreender Ernesto.